fato, ela se levantou e veio. Ela não tinha preparado. Não tinha preparado palavra assim, né? Mas o Espírito de Deus prepara, como ela disse, né? O Espírito de Deus é que prepara a cada um de nós. E esse tema, né? Ele é muito maravilhoso, sim. É uma coisa tão extraordinária quando você vai examinando esse capítulo, e vai vendo as pessoas pregando também, né? Sobre o capítulo. Essa, como a amiga pontuou aqui, essa urgência, esse despertar. E no próprio texto há uma pessoa que é como um testemunho vivo do que ele está falando, né? É possível, veja, essa mulher ela se converte ali e ali ela sai para pregar, ali ela sai para falar o que ela tinha. Então a gente vê que é tão maravilhoso isso, tão maravilhoso, e é tão maravilhoso porque até a analogia, né, toda dentro desse texto é extraordinária. Cristo, a fonte da água, ele disse que esses que ele está enviando, nós, você, ele faz a analogia que nós somos o quê? O sal, né? E o que o sal produz nas pessoas? Quando a gente come sal, né, uma comida salgada, o que a gente faz? Sede, e aí a gente vai tomar água, né? E é isso. E o que essa mulher fez? Ela despertou sede nas pessoas, né? É um texto extraordinariamente completo para o ensinamento. As pessoas ficaram com sede do que. E aí ela vem então, leva ele até a fonte. Aqui que tem a água, né? Aqui que tem a água. E as pessoas sentam lá e começam a matar a sua sede. Só que Jesus não só, ele que é a fonte verdadeira, o sal, né? Ele cria sede nas pessoas também. Quando a gente vai conhecendo, a gente fica com sede de conhecer mais. E ele vai ao mesmo tempo saciando a nossa sede, né? E aí as pessoas dizem o que, né? Depois que se mata a sua sede e fica com mais sede e ao mesmo tempo é saciado, o que fala para a mulher? Obrigado, mas agora nós antes criamos porque você falou para nós, só que agora nós mesmos temos ouvido disso e nós mesmos cremos porque nós tivemos uma experiência também, né? Isso é extraordinário, maravilhoso, maravilhoso. Então, a forma que nós ganhamos alma, né, que é uma necessidade urgente, é nós tendo essa experiência. A experiência com o Senhor, saber quem Ele é. Essa mulher, então, um momento ela achou que era apenas um judeu, depois ela passou a achar que ele era um profeta, mas logo depois ela permitiu uma experiência maior, até que ela soube quem de fato ele era, até que Ele contou para ela, como diz a palavra, né? Para os que temem ao Senhor, os segredos do Senhor são revelados. E essa mulher começou a crer no Senhor Jesus, e o segredo foi revelado. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Ela não tem certeza de quem é aquela pessoa. Glória a Deus. E assim nós, e muitas vezes, o que impede a gente de ganhar alma, você talvez de ganhar, é isso. É preciso aprofundar mais, descobrir mais do seu Senhor. Não ver Ele apenas como um profeta, porque apenas como profeta, muitas pessoas se identificam como profeta. Mas o que discerne, traz um discernimento, é que o Cristo muda a vida. O Cristo muda a vida. O Cristo transforma. A prova dela é a prova das pessoas que foram até ela. Então, uma experiência maravilhosa. E ter coragem, né? Ela teve coragem. Ela saiu, ela ia aquele horário porque ela tem vergonha, tímida, medrosa. A situação era desagradável, né? Desagradável. Então ela tinha medo, vergonha, mas depois desse encontro ela tem o quê? Ousadia. Como foi pregado ontem, ela foi lá com seus afazeres,
noite, mas depois desse encontro, os seus afazeres, o Jairo perdeu quase o sentido ali, ela largou ele e saiu correndo, uma alegria imensa no seu coração. Você já percebeu que de repente você não desfruta, né? Todos não desfrutam dessa alegria, dessa paz, mas você ouve falar, mas Jesus é bom na alegria, como é feliz os que estão em Cristo, e de repente a gente não conseguiu isso. Então tem que descobrir, porque existe, essa é uma realidade. A palavra não mente, Ele dá essa água em nós, nos mata a sede, nunca mais teremos sede novamente. Uma alegria. E essa água, ele disse, jorra, né, para a vida eterna. Você recebe salvação. E quando você vai crendo nisso, como diz a Escritura, esse rio de água flui de dentro de você. O que aconteceu com essa mulher? Ela saiu em busca das pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E ela também tem, né, a empatia com as pessoas. Um ponto de conexão com as pessoas. E isso é outra coisa que a gente precisa, né? Eu, pastor Luciano, preciso muito disso. O irmão Ed não está aqui hoje, né? Mas o irmão Ed tem uma paixão e uma habilidade dada por Deus, e uma paixão, um carisma, um amor por algo eterno, que é o Evangelho, de falar plenamente com pessoas, né, que estão em vulnerabilidade de ruas, né? Ele não pode ver uma pessoa desse que ele já está ali. Ou seja, ele tem uma aproximação, se associa com aquela pessoa, não no contexto de fazer o que aquela pessoa está fazendo, mas acho que eu quero deixar só esse versículo, irmão Jonas, 1 Coríntios 9, o versículo 20, e aí a gente vamos encerrar. Então, quando a gente vê a forma que ele lida com isso, o amor dele, a gente fica pensando, parece que eu não sou crente, parece que eu não sou cristão. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Parece que eu não sou cristão, porque esse amor, como ele lida com essas questões, e é isso também que nós temos que ter neste ano para ganhar almas. Sim, sim. Aproximação, sentir simpatia, ligar com aquela pessoa, sentir aquele momento que ela passa, né? Você vê que Jesus é tão maravilhoso que, mesmo ele sendo quem ele é, os pecadores se reuniam com ele. Ele recebia o pecador, não é? E os pecadores, e isso ele foi até caluniado por isso. Ele come com o pecador, porque ele se identificava não como um pecador, mas pela necessidade, o amor de Deus no coração dele e a necessidade. Ele mesmo dizia: eu vim para os perdidos. Glória a Deus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo também é uma dessas pessoas, né? E ele mesmo diz: sede meu imitador como eu sou de Cristo. Ele imita Cristo e ele diz: sede meu imitador. E o que ele fala? Procedi para com os judeus como um judeu. Para com os judeus ele procedeu como se ele fosse um judeu. Vocês sabem, o próprio texto aqui da campanha, há uma divergência. Você é judeu, está falando comigo, mulher samaritana? Então você tinha que se fazer como se você fosse judeu, para ganhar judeu. Amém? Procedi para com os judeus como se fosse judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Amém? Amém. Ele se fez para com aqueles que estavam debaixo da lei, e isso faz dia que eu estou notando de que a gente passou, eu passei por esse momento, e agora, no tempo que vai passando, e você vê até outras pessoas comentando alguma coisa, eu vou dar apenas um exemplo do que eu estou falando aqui. É que quem já viu, não, lembra da passagem quando Jesus diz: é mais fácil passar pelo fundo de uma agulha, um camelo, do que um rico entrar no reino do céu? Aí todos nós ficamos com agulha. Aí saiu
ensinamento, o que aconteceu, descobriu-se que este agulha era um buraco que tinha no muro, não é? Assim como o galo cantou-se, e nós todos ficamos com o galo cantando, descobriu que possível, esse é possivelmente, seja, né, não um galo, mas seja um toque do exército romano, né, para mudar de turno. E aí aqueles que acham que é isso, e diz, não é ave, não é ave, não é fundo de agulha, de costurar, é um buraco. Isso não importa, isso não importa, né? Isso não importa o que é. Eu vou ter que agir como se eu estivesse debaixo da lei para ganhar os da lei. E eu, agora o próximo versículo, glória a Deus, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Amém? Amém. Existem pessoas incircuncisas, pessoas que estão aí, que não te ouvem, que acham que o Evangelho é uma coisa retrógrada, é uma coisa do passado. Você de alguma forma vai ter que se chegar a essas pessoas e entender o porquê que ele pensa assim, e de repente parecer que você também concorda com ele, até que ele se abra a alma dele e ele te ouve, e você semear o Evangelho. Amém? Amém. O próximo versículo que nós paramos aqui. Fiz-me fraco para com os fracos. Essa é outra questão. Você está vendo uma pessoa fraca também no conhecimento, você está vendo uma pessoa que está ali frajuta ali, você deve se fazer de fraco. Talvez aqui uma pessoa que diz, não, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Você tem que se chegar a essa pessoa, ter afeição por ela também e mostrar que ninguém merece, nem eu mereço, mas alguém fez algo para nos conceder gratuitamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Louvado seja empatia com as pessoas, e esse ano a gente, eu principalmente, tenho que tenho que despertar isso. Amém? Glória a Deus. Sobretudo o auxílio do Espírito Santo. Quando fica falando sobre o Espírito Santo, é um testemunho maravilhoso. Essa noite, a noite passada, foi tão maravilhosa para mim. Eu já tinha acontecido uma vez, eu falei para o pastor, né, que era um livro de Efésios que foi lido durante uma noite que eu dormia. Mas nessa noite que passou, acredito que o capítulo 1 foi na noite atrasada, né? Foi todo ele lido, né? Então eu acordei maravilhosamente. E aí essa noite, né? Eu estou lá empolgado com o culto de ontem, né? Empolgado, e as palavras, amanhã é o meu dia e tal, e estou ali empolgado com as palavras, e as palavras vêm, eu não consigo dormir, aí eu estou pregando e queria falar um testemunho para os irmãos, mas não lembrava o nome da pessoa do testemunho, né? Falei, Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui, tu está ministrando dentro de mim, fala o nome dessa pessoa para mim, né? De repente surgiu lá, irmão, pronto, minha noite. Eu falei, irmão, pronto. Eu fui dormir 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Não dormia de jeito nenhum, sabe? Não dormia. Quando ele falou, irmão, pronto, aí acabou o restante da noite. Aí você está ali. E você prega. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. E amanhã será maravilhoso também, extraordinário. Que o mesmo Deus que tem agido, né, em todos esses dias estará agindo amanhã poderosamente. Cada vez mais vai intensificando mais o poder de Deus, Deus comunicando a verdade no nosso espírito. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.